Então devemos saber também que Deus não criou apenas o casal com o objetivo de procriação, mas criou-os para serem felizes, para viverem em harmonia também uns com os outros e viverem em família, se amarem, né? E também terem aí prazer sexual. Por isso, a mulher tem um órgão para lhe causar prazer sexual. E o homem também tem um órgão que lhe causa prazer sexual. Então o homem deve buscar o prazer sexual da parceira, da companheira, da esposa, e a esposa deve buscar também o prazer sexual do seu esposo. Então Deus criou para ser assim, os dois terem prazer sexual, terem alegria, felicidade, ter união, companheirismo. Então Deus criou aí para ter uma família, não só para procriar, mas também para serem felizes. Vamos ver aí parte 1, o princípio da monogamia. Então, monogamia versus bigamia. E vamos ver também a poligamia torna-se comum. E em o Novo Testamento a poligamia é condenada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Tópico 1, monogamia versus bigamia. A palavra monogamia vem de dois vocábulos gregos. Monos, que é único, e gamós, que é casamento, significando um único homem para uma única mulher. Então, desde o Gênesis, nós vemos aí a monogamia como um modelo de união arquitetado por Deus para o casamento e a formação da família. Gênesis 2:24. Então, veja bem aí a formação da palavra. Monos, um só. Aí, quando fala bigamia, então, esse bi já significa dois. Quando fala poligamia, poli significa o quê? Muitos, né? Aí são mais de dois. E gamos, aí a palavra final é casamento. Então, quando Deus criou o homem, criou com a intenção de que o homem e a mulher se unissem e formassem um casal monogâmico. Então, um homem e uma mulher. Deus não criou duas mulheres e entregou para Adão. Deus não criou dois Adãos e entregou para Eva. Não, criou um homem e uma mulher. Esse foi o início de tudo. Jesus cita isso. No início foi assim. Deus criou um homem e uma mulher. A ideia de bigamia, poligamia, já é a ideia de Satanás e não de Deus. Porém, o primeiro registro da bigamia também está no livro dos Começos. Lameque, filho de Metusalém, Gênesis 4:18, 5:25, por razões não explicadas, teve mais de uma esposa. Gênesis 4:19. Tempos depois, Esaú, filho de Isaque, desobedeceu a Deus e casou-se com duas mulheres hetéias. Gênesis 26, 34 e 35. No primeiro livro de Samuel, temos o caso de Elcana, que tinha duas mulheres. O resultado não poderia ser outro: invejas, intrigas e brigas. 1 de Samuel 1, de 4 a 8. Então, já lá no homem que mais viveu, né, que é Metusalém, quase atingiu aí os 1000 anos, né, 967 anos. Então, o homem que mais viveu, que nós temos aí na Bíblia registrado, ele tinha um filho chamado Lameque, e esse teve duas esposas. Então já começou aí. Mas nós vamos ver também, nós podemos ver também no tempo aí de Abraão, que o Ló, né, ele teve aí relação sexual com duas filhas, de onde nasceram aí Moabe e Amon. Então, essa relação sexual com duas filhas, então foi uma relação aí bigâmica. Depois nós temos aí o caso de Esaú, que também arranjou duas esposas. Já o seu irmão Isaque foi monogâmico, né? Então nós temos depois aí também o registro de Elcana, que tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. De Ana que nasceu Samuel. Então esses são os principais casos registrados aí de bigamia, e nós podemos incluir aí Abraão. Abraão teve a sua esposa Sara e teve o filho com a escrava egípcia, a Agar, né? Então teve aí duas mulheres. Depois, no final da sua vida, já quando Sara morre, ele se casa com outra mulher chamada Quetura. Então ele pode ser considerado aí bigâmico enquanto estava ali com Sara e a escrava egípcia Agar. O certo é que
sempre quando acontece um casamento desse tipo, bigâmico, existem problemas, existem intrigas, divisões, né? Alguns problemas terríveis vão surgir devido a isso. Depois nós temos aí a poligamia torna-se comum. Abraão incorreu nesse grave erro, por sugestão então de sua mulher Sara, que era estéril, pai da fé, uniu-se a Agar, serva de sua esposa. Era o concubinato acontecendo na família de Abraão, Gênesis 16. Vindo Ismael então a nascer como fruto daquela relação. Transtornos familiares, históricos e espirituais foram inevitáveis naquele clã. Isaac, considerado filho da promessa, casou-se aos 40 anos com uma esposa escolhida por seu pai e preferiu viver um casamento monogâmico, honrando Rebeca, sua esposa, e principalmente honrando ao Senhor. O Antigo Testamento descreve a poligamia e as suas tragédias na vida de Jacó e na dos reis de Israel. Então, na vida de Abraão já assistiu então o concubinato, que já foi uma coisa assim permitida pela sua esposa e incentivada pela sua esposa. Então Abraão acabou tendo aí uma relação tanto com Sara quanto com Agar. E isso trouxe uma divisão terrível entre nações que existem até hoje, né? Que aí judeus, descendentes de Isaac, e os países árabes, aí, todos os árabes, os 10 países árabes, as 10 nações árabes, que são filhos descendentes de Ismael. Então existe essa divisão, esse ódio aí entre esses povos até o dia de hoje. E aconteceu já grandes problemas na época de Abraão e continuam acontecendo esses problemas até hoje devido a essa bigamia aí de Abraão. Já o filho de Abraão, Isaque, resolveu ser monogâmico, como era a vontade de Deus. Ele honrou a sua esposa, Rebeca, e os dois viveram só os dois juntos. Mas não foram seguidos pelos seus filhos, né? Já Esaú, já aí o Jacó, né? Jacó teve várias esposas, de onde vieram as 12 tribos de Israel. Então ele teve 12 filhos aí, tanto com a sua esposa legítima, como as outras esposas que ele teve, como também até pelas suas servas. E os reis de Israel seguiram pelo mesmo caminho e quase todos aí tiveram várias mulheres. E todos esses casos nós vamos ver que tiveram problemas, tiveram vários atritos, tiveram aí filhos que se mataram, tiveram aí adultérios, tiveram aí incestos, tiveram aí desunião, tiveram filho querendo tomar o governo do pai, e a idolatria que surgiu devido a essas mulheres, vamos dizer, principalmente na vida de Salomão, depois na vida de Acabe, como nós acabamos de estudar. Então vários problemas aconteceram devido a essas uniões não aprovadas por Deus. Em o Novo Testamento, a poligamia é condenada por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Certa feita, os fariseus aproximaram-se de Jesus e interrogaram-no se era lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Mateus 19:3. Note que eles não perguntaram deixar suas mulheres. A resposta do Senhor remonta às origens do casamento e da própria criação. Mateus 19:5 e 6 e Gênesis 2:24. Então Jesus refere-se apenas a uma esposa. Então a pergunta não foi feita no plural, mas no singular. Já era normal, já era de conhecimento de todos, que deveria haver união, um casamento apenas de um homem com uma mulher. E eles perguntaram, é lícito ao homem deixar a sua esposa? Então, a resposta de Jesus está baseada, então, na vontade perfeita de Deus instituída no Jardim do Éden. Então, ele diz, no princípio não era assim. Deus criou um homem e uma mulher. Jesus explica sobre essa questão aí de separação, de divórcio, e ele diz que Moisés permitiu, Moisés não perguntou para Deus, Deus não mandou a carta de divórcio, Deus não permitiu divorciar, nada disso. Foi aí uma exigência, uma confrontação dos homens para com Moisés. E Moisés então permitiu.
Ele não mandou, ele não escreveu uma lei autorizando aqueles homens a fazerem isso, nada disso. Ele foi obrigado a permitir praticamente. Então ele permitiu. É como se ele tivesse dito assim: bom, já que vocês estão insistindo tanto, vão, façam o que vocês quiserem. Seria como aquele caso que nós vimos aí do Eliseu. Aqueles profetas ali na beira do Jordão disseram: deixa que a gente vai procurar o corpo de Elias. E ele disse: não vão, não precisa ir não, vai não. Deus levou o Elias para ele. E ele disse: deixa que nós vamos. Pode ir. Insistiram, então vai. E eles foram, não encontraram, voltaram. Disseram para ele: nós não encontramos. Ele disse: eu não disse para vocês não irem. Assim também foi com Moisés. Insistiram. Então ele disse: tá bom, então tem carta de divórcio. Mas não foi uma orientação de Deus, nem um mandado de Deus. Então Jesus refere-se apenas a uma esposa. E as epístolas fundamentam-se nos evangelhos ao tratar desse tema. Então a autoridade máxima sobre qualquer assunto aqui é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem de Deus. Então ela não muda. E tudo que é falado a respeito do casamento tem que ser baseado na palavra de Deus. Então Jesus é a autoridade máxima. Paulo nem ninguém mais poderia torcer essa palavra, mudar essa palavra. Então tudo é baseado exatamente no que Jesus ensinou a respeito. Vamos ver aí, letra A, uma esposa e um marido. Não há nada tão claro quanto a monogamia nos ensinos do apóstolo Paulo. Aos Coríntios, por exemplo, ele ensinou que cada um deve ter a sua própria mulher e esta o seu próprio marido. 1 Coríntios 7, 1 e 2. Uma prevenção clara contra a prostituição. Então Paulo está ensinando ali e ele diz que fez uma opção, de ser eunuco, de não se casar, para poder servir integralmente a Deus. Nós sabemos que alguém que é casado, ele não tem como servir a Deus 100%, porque ele tem que se dedicar também à sua família. Ele não pode, por exemplo, fazer um jejum muito prolongado, porque ele tem que comparecer diante de sua esposa com as suas obrigações sexuais. Ele tem também que estar participando das refeições da família, ali lendo a palavra de Deus, fazendo um culto doméstico, participando junto. É muito importante essa hora da refeição juntos, a família. Isso é importantíssimo para a família. Pai, a mãe e os filhos unidos aí na mesa e falando sobre Deus. Então Paulo tomou a decisão de deixar essa parte de ter uma família para servir integralmente a Deus, viajar por toda parte, não ficar fixo em uma casa. Então, ele explicando sobre isso, ele diz: olha, mas todo aquele que não consegue fazer isso, não pode fazer isso, porque o seu desejo sexual é grande e ele não tem um autodomínio sobre essa parte, não consegue viver sem uma mulher, então não se prostitua, não vá arranjar uma mulher por aí e ficar sempre solteiro. Ele diz então que o homem procure uma esposa e se case. Então é um homem e uma mulher e que devem se casar. Depois a harmonia conjugal. Na Epístola aos Efésios, Paulo ensina a submissão da esposa ao marido. Ao marido ele exorta a amar sua esposa, como Cristo então amou a igreja, sacrificando-se por ela. Efésios 5:25, Colossenses 3:19. Aqui a harmonia conjugal é um dos fatores que reforçam a monogamia, e ambas são valorizadas conforme o plano original de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher. Então diz Paulo claramente aí: a mulher seja submissa ao seu marido, não é aos seus maridos. E nem a mulher seja submissa à sua esposa, mas aí a mulher seja submissa ao seu marido. Então submissão aqui significa que a autoridade de Deus está sobre o seu marido. Então você vai enxergar isso, vai ver isso e vai dar glória a Deus por isso.